E, finalmente, eu disse que eram 4 aspectos aqui, linguísticos, né? A sintaxe construtiva. Então, quer dizer, é um tipo de pintura, ele mesmo vai falar em algumas cartas, que ataca a composição simultaneamente em vários lugares da tela. Quer dizer, ele não fica definindo parte por parte. Não é? Ele começa a árvore, começa e termina. Depois começa a montanha, começa, desenvolve e acaba. Não. Cezanne, o método cezaniano, e nisso muito ecoa a metodologia impressionista, afinal de contas, Cezanne, pela influência de Pissarro. Ele sim um grande expoente da pintura impressionista. Pissarro foi aquele pintor que conduziu Cezanne para a experiência ao vivo, diretamente da natureza. Correto? Camille Pissarro. Então, do ponto de vista da sintaxe construtiva, a pintura do Cezanne, que muito se urbana com a técnica impressionista, é um tipo de pintura que a gente fala à la prima, né? Quer dizer, de realização de primeira, certo? Quer dizer, sem muita elaboração por camadas, correto? Que também é outra estratégia pictórica que teve grande uso ao longo da história da arte. Né? Não, Cezanne não concebe assim a sua composição, certo? E tanto é verdade que, vejam bem, nessa montanha Santa Vitória, vista do Bibeli, reparem como, de fato, há uma superfície pictórica que facilmente nos mostra como todo esse conjunto de objetos ou de unidades aqui reconhecíveis, como me referi há pouco, se encontra mais ou menos no mesmo plano, certo? A montanha recua, mas ela não recua tanto quanto talvez devesse. Certo? Quer dizer, ele traz a montanha para mais ou menos o mesmo plano dos rochedos. Tem profundidade, mas ao mesmo tempo tem uma certa planaridade, né? Tem uma certa afirmação da superfície pictórica. Eu estou falando isso, abrindo um parênteses aqui, é algo que os críticos contemporâneos de arte adoram, né? Os filósofos adoram questionar, né? E propor o Cezanne como um dos primeiros pintores a romperem com a visão do espaço em profundidade. Correto? Não. Ledwinga. Cezanne tende a isso. Ele aproxima a montanha. Ele nos faz recordar que o que estamos vendo é pintura, não é a própria realidade, certo? Mas, nas várias composições de Cezanne, podemos reconhecer, sim, um grande interesse pela profundidade, certo? E nas cartas aqui nós veremos também uma seríssima advertência à experiência da profundidade da vida humana. Correto? Então, enquanto sintaxe construtiva, um tipo de pintura à la prima. Certo? Não se dá por sobreposição de camadas, não há esfumaturas sutilíssimas, perfeito? Então, isso na pior das hipóteses, as esfumaturas existentes dizem respeito à própria capacidade que a tinta a óleo tem, dada a sua lentidão na secagem, a própria capacidade que a tinta a óleo tem de se deixar fundir uma pela outra, um tom por outro, certo? O óleo, né, leva meses para secar, certo? Quer dizer, do ponto de vista do trabalho mesmo, leva algumas semanas, correto? Então, isso possibilita uma série de fusões, né, entre as cores. Mas mesmo assim, não é que Cezanne explora tanto, né, essas fusões. Ao contrário, ele tenta atacar a pintura e as cores e os planos com uma pincelada gestual, ritmada, retilínea, como me referi há pouco, e que tenta imitar
o aspecto escarpado da natureza, certo? O aspecto entrecortado e vertiginoso, como pudemos ver nas fotografias exibidas há pouco, certo? Dessa paisagem que ele tanto contemplou e admirou.